Graça e paz, povo do Rei. Este é o dia que o Senhor fez, um dia abençoado, um presentaço de Deus para cada um de nós, onde com certeza no seu propósito nós devemos ter a consciência de estarmos à mercê dele para servi-lo. Glória ao seu nome, pois. Evangelho de Mateus, a penúltima bem-aventurança do Senhor Jesus, versículo de número 10, capítulo 5, versículo 10, diz assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Queridos, amar a Deus, segui-lo com todo o coração, trará para as nossas vidas desafios, até mesmo porque o reino dos céus é um reino de justiça, é um reino perfeito, é o reino onde Deus e os seus princípios e os seus valores fazem toda a diferença, no sentido contrário aos reinos da terra, bem como ao reino espiritual da parte do adversário de nossas almas. Então, seguir o reino de Deus é estar consciente, certo, de que por andarmos na contramão do sistema que o diabo domina e usa as pessoas, seja qual for o regime, a cultura, a forma de liderança de cada reino humano, esses são contrários ao reino de Deus. Por serem contrários, o desafio nosso é estar consciente de sofrermos perseguições. Daí a bem-aventurança, sermos perseguidos, sofrermos por conta de perseguição, em andarmos no sentido oposto, contrário à vida aqui, à vida humana, a vida aqui na terra. Ser perseguido por causa da justiça. Isso fala de fazer a vontade de Deus, enquadrar-se dentro do propósito de Deus. Todos os quantos buscam a fazer a vontade de Deus sofrerão perseguições estas nas suas mais variadas formas. É verdade que no princípio do Evangelho, na igreja primitiva, as perseguições foram literalmente fortes. Quem sabe a história, por estudar ou por ouvir pregações, ministrações, sabem que os primeiros cristãos, eles deram a vida, foram mortos, perseguidos, torturados, foram violentamente perseguidos, maltratados, derramaram sangue, mas continuaram firmes, e graças a Deus, por conta dessa realidade, estamos nós aqui sendo abençoados pelo testemunho dos que sofreram perseguição. Em nossos dias, a perseguição continua, mudou-se a forma, a maneira de sermos perseguidos, mas ela permanece e sempre permanecerá até que o reino venha na sua plenitude, na sua totalidade. Mas as formas, como já dissemos, de sermos perseguidos e sofremos por causa da justiça ou por conta de andarmos em justiça, por causa justa, as perseguições são as mais variadas, como por exemplo, impopularidade, rejeição, injustiças, críticas, mentiras, e aí vai por aí. São muitas as formas de sofrermos perseguições. Diante desta palavra, o nosso posicionamento como seguidores do Rei Jesus, como súditos do reino de Deus, do reino dos céus, é tão somente estarmos certos de que somos felizes, somos abençoados, somos bem-aventurados. Como sermos felizes sofrendo perseguição? A Bíblia deixa tão clara. No tempo dos apóstolos, eles se achavam, eles ficavam felizes, maravilhados por estarem sofrendo. Lembram de Paulo e Silas na prisão? Por pregarem o Evangelho?
eles não se abatiam, eles não se vitimavam, muito pelo contrário, a alegria e a força espiritual, a comunhão com Deus, o bem-estar da intimidade com Jesus, faz toda a diferença. Aleluia! Que bem-aventurança tremenda! O cristão, ele não deve conformar-se com as coisas daqui. O cristão, ele precisa estar na contramão, em contrapartida às demandas, aos princípios humanos que se chocam, que vai contra as leis humanas, inclusive. O Senhor Jesus nos evangelhos deixou bem claro que todos aqueles que seguem a Ele, por não serem deste mundo, no sentido pleno da palavra, seremos odiados, seremos maltratados, sofreremos calúnias, mentiras, injustiças, críticas que querem nos colocar para baixo. Porém, os súditos deste reino poderoso, do reino de Deus, eles estão numa dimensão espiritual, embora pés no chão, cabeça no lugar. Porém, o seu íntimo, a sua vida com Deus, ele está na dimensão do Espírito. Isso é perfeitamente possível por uma vida de culto a Deus. Quando eu falo de culto a Deus, não me refiro a 2 horas no templo, 3 vezes por semana ou no domingo. Eu falo de culto, vida, reino presente em qualquer lugar que estivermos, nas nossas atividades diárias, na nossa profissão, no transporte, seja qual for o nosso trabalho, em qualquer ambiente local, o reino está presente. Isso é culto a Deus. E por vivermos diferentemente dos padrões humanos e sociais que se chocam contra a Bíblia, seremos perseguidos. É para a gente dizer glória a Deus, aleluia, estou fazendo a diferença pela presença de Cristo na minha vida. Ser aborrecido, ser odiado. Se lembra que certamente muitos crentes, inclusive nos seus empregos, nos seus trabalhos, suas atividades profissionais, aparentemente do nada, ele começa a sofrer perseguição do chefe, ou de parceiros, companheiros de profissão, sem lhes ter feito mal nenhum. É o fato de você ser um bem-aventurado, estar sofrendo por conta de uma causa justa, de uma causa correta, por andar diferentemente do mundo. Embora o cristão seja sociável, porém nos padrões divinos e obediência à palavra de Deus. É viver na dimensão do Espírito, repito. Ou seja, somente assim venceremos a coisa no sentido lógico, humano, venceremos a carne, a natureza humana, má, ruim, que quer combater na força do braço, no sentido intelectual, meramente humano. Não. O bem-aventurado, ele age e reage, glória a Deus, dentro dos padrões da palavra do Senhor. Ele vive na dimensão do Espírito. Eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor, a paciência, as perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vou repetir. Todos, não são alguns,
todos quantos querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Faz parte. E não poderia ser diferente. Por isso a bem-aventurança de sofrer perseguições. Faz parte. Não estranhe. O apóstolo Pedro fala, não estranheis a provação que vem sobre vós. Não, há um peso de glória nisso tudo. Não procure se explicar, não procure se defender. Na verdade, não se permita ser ofendido pela perseguição. Mas, pastor, eu sou de carne e osso, não sou de isopor. Eu sou humano, sim, humano, mas andando e vivendo na dimensão do Espírito, pela presença de Jesus, o qual você cultua, mantém intimidade com Ele, relação com Ele. Você vive nessa dimensão, acima da lógica, acima do natural. Louvado seja Deus. Você nem tenta se explicar. Por não se ofender, não se defende. Quando eu falo isso, eu me lembro de José, filho de Jacó. Tudo que ele sofreu, os 13 anos, injustamente, perseguições sem dar motivo, causa nenhuma. Em nenhuma ocasião a Bíblia mostra ele se vitimando, ficando mimimi, choramingando, lambendo feridas. Não, muito pelo contrário, ele se destaca. Ele dá a volta por cima, não por uma capacidade meramente dele, mas do Espírito, da vida de Deus nele, da presença de Deus, da relação dele com Deus, da comunhão com o Espírito. Glória a Deus. Ele se destaca, ele se sobressai, ele passa por cima, sem sofrer danos existenciais, danos emocionais, psicológicos e nem espirituais. Ele pode ter seus momentos, mas ele não é dominado, ele não é controlado pelas circunstâncias externas. Ele vive interiormente na vida espiritual com Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa justa. O resultado, a glória, a premiação, vamos assim dizer, no final de tudo isso, é que o reino é nosso. Destes é o reino de Deus. Porque deles é o reino de Deus. Aleluia. Esta é uma bem-aventurança que nós precisamos, como todas as outras do Senhor Jesus, atentarmos e procurarmos esta realidade, porque esta é a vontade de Deus para as nossas vidas. Povo do reino, povo de Deus, amados do Pai eterno, passando e lembrando a vocês que tem se comprometido, tem sido abençoado, a palavra tem lhe acrescido mais e mais na sua vida. Você nos abençoe. A importância de você deixar o seu like, de você comentar, de você compartilhar a mensagem do reino de Deus para os seus amigos, seus parentes, conhecidos. E também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, Uma Voz pelo Reino, faça-o e ative os sininhos para estar recebendo 2 vezes por semana vídeos com a mensagem do reino de Deus. Que Jesus abençoe a sua vida poderosamente. Amém.